Então, bom dia, família. Bora aqui começar mais uma live, tá? Seja muito bem-vindo se você é novo aqui no nosso canal, né? Estamos ao vivo aqui no TikTok, estamos ao vivo no Meet, estamos ao vivo no Instagram, no YouTube. Eu quero sempre aqui tá conversando com vocês. Aqui a gente faz duas lives neste grupo a gente faz duas lives, tá? A gente faz essa live pela manhã, 9 horas da manhã. É uma aula aqui que a gente eu falo que isso aqui é uma mini mentoria, tá? Porque eu te garanto que você vai sair dessa live aqui com uma outra mentalidade, essa vontade que você tem aí de entender gráfico, essa vontade que você tem de olhar para o gráfico, saber que ele está acontecendo, nós vamos estar falando sobre isso. Então, essa live aqui não é só para apresentar o indicador, não. Aqui, nós também aproveitamos esse tempo aqui para te ensinar. Então, aqui não é um mês nem 2 meses aqui de trade, são 6 anos vivendo isso aqui. Então, eu posso falar com toda a propriedade do mundo o que eu aprendi eu vou passar para vocês aqui, tá? Eu brinco que depois dessa live, você vai me chamar no PV e vai falar assim, ó, Bia, há assunto de mentoria isso aí, você poderia cobrar para ensinar isso aí. Mas o meu intuito aqui é sempre, sempre será ajudar o máximo de pessoas possíveis que eu conseguir. E eu espero, do fundo do meu coração, que você fique aqui até o final, porque a partir de hoje você vai começar a ter uma visão de gráfico que até hoje você não teve. Eu tenho certeza que muitas mentorias por aí não te ensina o que eu vou te ensinar aqui hoje, tá? Hoje eu te garanto que você vai olhar para esse gráfico aqui e vai começar a entender ele, tá? Então, nós vamos apresentar aqui o indicador, vamos apresentar as confluências. Então, é uma live mesmo aqui na teórica, tá? A gente mostra um pouquinho dele funcionando ali, um pouco da prática, mas a gente opera mesmo com ele à noite, tá, família? Então, ó, nossas operações de 9 horas da noite, estamos fechando aí vários meses positivos usando o Brabo, tá? Mercado ali aberto para qualquer corretora ali, né? Então, vocês simplesmente ali tem criptomoedas, você tem mercado aberto, enfim, e a gente opera todos os dias 9 horas da noite. Nossa, se você estivesse operando com a gente todos os dias 9 horas, você tinha fechado aí os últimos meses no positivo. Aqui é o nosso mês atual, né? Essa semana foi uma semana legal. Ontem a gente fechou 2-1. Terça-feira. Ah, ontem foi 1-0, né? Quinta-feira. Eu não coloquei aqui, ó. 1-0 ontem, família. 1-0 ontem. Quem estava na live viu, né? Aqui eu coloco um valor simbólico para mostrar para vocês que é possível, sim, começar com pouco dinheiro. Você não precisa de muito para começar aqui. Eu falo muito nas minhas lives que você tem que parar de fazer loucura, colocar aqui na corretora dinheiro de conta de água, conta de luz, dinheiro de aluguel. Pelo amor de Deus, você não é criança mais não. Para de atitudes aí imaturas, né? Você não pode ficar tirando um dinheiro que você tem responsabilidade com ele para colocar aqui. Coloca aquele valor que está debaixo do colchão lá, que não vai te fazer a sua mulher divorciar de você. Tá legal? É tanto caso triste que a gente vê aí de pessoas que pegam empréstimo para começar no trade. Pelo amor de Deus, não façam isso. Então aqui eu provo para vocês que dá para fazer um lucro bacana ali, né? Começando com valores baixos. Então você não precisa de muito para ser feliz. Você não precisa de muito para começar aqui não, tá? Você vai aumentando as suas entradas ali gradativamente. E aqui, ó, eu sempre entrego para vocês à noite essa matemática ali, olha para você ver. É uma matemática onde você toma vários loss, vários stop loss, que mesmo assim, lá no final do mês, você sai positivo. Então, é uma matemática aí braba, que eu tenho certeza que vai mudar, tá, os seus resultados. Porque a gente escuta muito sobre gerenciamento, mas eu vou te dizer uma coisa, nem todo gerenciamento funciona, nem toda matemática funciona. Você precisa de uma matemática que as contas batem. E aí eu vou estar te entregando essa matemática aí. Isso aqui, ó, é uma matemática de uma estratégia só com 50% de assertividade. Uma estratégia apenas com 50% de assertividade, ainda assim, ela vai deixar você, ó, no lucro, tá? Então, a sua desculpa aí não é estratégia mais, porque eu te mostrei uma estratégia com 50% de assertividade e mesmo assim, se você faz a minha matemática, você fecha positivo. Então, imagina você usando a estratégia aí, né, que te entregue muito mais do que 50%. Se você pega uma estratégia que te entrega aí 90%, 85%, então é consequência. Então, eu te garanto, eu falo com toda a propriedade, você não está ganhando dinheiro com trade
não é por causa de estratégias, é por culpa sua, tá? E aí, à noite, eu vou estar fazendo, né? Vou estar te entregando essa matemática aí para você parar de só quebrar contas e mais contas, porque eu vou te simplesmente, tá? Abrir a sua mentalidade sobre o que realmente é viver de trade, que o seu problema não é mais estratégia, tá legal? Então, assiste a live das 9 horas da noite aí todos os dias que eu explico um pouquinho essa matemática. Porque aqui pela manhã a gente é meio corrido aqui, porque a gente já tem que estar explicando essas confluências. E eu garanto para você que isso aqui que você vai aprender hoje, você não aprende por aí. Então, se você tem esse sonho de viver de trade, me dá essa live aqui, dá sua atenção, porque eu tenho certeza que na hora que terminar, igual ontem, né? Ontem umas 4, 5 pessoas entraram no meu PV aqui e falaram, Bia, caraca, velho, que live. Eu precisava disso aí. Eu tô realmente agora entendendo. Tem pessoas aqui com 5 anos que falam, Bia, eu tenho 5 anos estudando e eu não aprendi o que eu aprendi aqui hoje. Eu falei assim, caraca, velho, você aprendeu aonde? Aonde que você aprendeu então? Porque 5 anos você não aprendeu o que eu vou te ensinar aqui agora, você tá brincando comigo, né? Então é sobre isso. Então bora lá. Assim que terminar aqui a live, você vai me chamar no PV e eu vou liberar o teste do Brabo para você por 30 dias, fechou? Você vai instalar ele no computador aí por 30 dias. Então, antes de você comprar, né, você vai poder testar ele aí no seu computador. Então, aqui a gente tem live, tem feedbacks, mas o melhor, você mesmo vai ter o Brabo instalado aí no seu computador para você mesmo fazer as suas operações aí e ver ele funcionando na prática ali no dia a dia. Bacana, família? Então é sobre isso. Então bora aqui começar, né, as nossas confluências. Eu vou explicar para você que por mais que o indicador ele tenha essa boa assertividade, nós não vamos sair entrando em todos os sinais. Nós vamos filtrar esses sinais aqui para aumentar ainda mais nossa assertividade, tá legal? Então, presta atenção aqui, que eu prometi para você que hoje você vai ter visão de gráfico, né? Hoje você vai sair daqui entendendo esse gráfico aqui. Tá legal? Então, bora aqui para nossa primeira confluência. Nossa primeira confluência é o seguinte: nós vamos iniciar nossas operações no início da vela de H1, tá? Isso aqui confundem vocês. Vocês acham que vocês têm que operar em 1 hora. Não, vocês não têm que operar em 1 hora. Isso aqui é só uma análise que nós vamos fazer. Nós vamos operar em M1 ou M5, tá? Então, eu quero que você entenda o seguinte. Uma vela de 1 hora, né, a famosa H1, tem 60 minutos, não é isso? Nós vamos pegar as operações somente nos primeiros 30 minutos dessa vela de H1. Por que não os últimos 30 minutos, Bia? Eu vou te explicar porque nós não vamos pegar fechamento de vela de H1, tá? As velas de 1 hora, elas, praticamente 99% das velas de 1 hora, elas têm corpo e elas também têm pavio. Então, eu vou te ensinar aqui o que acontece em times menores. O que acontece quando em H1 tem corpo? Corpo é essa estrutura aqui, né, família? Essa estrutura verde aqui é corpo, não é isso? E pavio é esse aqui. Então, eu vou te ensinar o que acontece em times menores quando tem corpo em H1. E eu vou te ensinar o que acontece em times menores quando tem pavio, tá? Olha que não deu para ver aqui, ó. Então, eu vou te ensinar o que acontece quando tem corpo e quando tem pavio. Vamos focar aqui que eu vou apresentar para vocês aqui então, tá? Quando uma vela de H1 começa, ela começa estourando para algum lado. Ela começa estourando para cima, ficando um candle verde, ou ela começa estourando para baixo, ficando ali um candle vermelho. Então, quando essa vela de H1 começou, se tem corpo em H1, quando você joga para um time menor, um M1, por exemplo, você vai ver que enquanto em H1 teve um candle verde, lá em M1 teve várias velinhas fazendo uma tendênciazinha de alta. Prestou atenção aqui? Então, tem corpo. Lembra que eu falei para você que eu vou ensinar para você o que acontece quando tem corpo e o que acontece quando tem pavio. Então, presta atenção. Quando tem corpo em H1, quando tem uma estrutura corporal da vela, quando você joga para M1, você vai ver tendência. E é isso que eu e você queremos. Nós queremos operar a favor da tendência. Nós precisamos de um gráfico tendencioso. Nós vamos surfar a favor deste movimento de alta ali, tá? Agora, se essa vela de H1 começou estourando para baixo,
se ela começou fazendo, deixando um corpo, uma estrutura aqui de candle vermelho, quando você joga por um tempo menor, você vai perceber a vela fazendo, as velas, né? Fazendo várias velinhas, fazendo uma tendência de baixa. E é isso que eu e você precisamos. Nós operamos a favor da tendência, a gente opera fluxo de vela, então a gente precisa de gráfico tendencioso, tá? Resumindo aqui, Bia, eu entendi. Eu entendi que enquanto tem corpo, tem estrutura, tem tendência. Mas eu não entendi o pavio e eu também não entendi por que a gente não opera nos últimos 30 minutos. Vamos resumir isso aqui? Quando tem os primeiros 30 minutos da vela de H1, a probabilidade é dessa vela começar com um corpo estourando para algum lado. Tem corpo em H1, vai ter tendência em times menores. Agora aqui, ó, depois dos 30 minutos finais, esta vela de H1, ela começa a fazer um movimento sanfona. O que é isso, Bia? Movimento para fechamento do gráfico. Esse movimento de fechamento é o seguinte, essa vela vem até aqui em cima, ó, ela vem até aqui em cima, aí ela fica fazendo efeito sanfona. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ela está querendo fechar. Vai deixar menos corpo e mais pavio. 99% das velas de H1 termina deixando pavio. Depois você volta lá em H1 e dá uma olhada. Essas velas que deixam pavio para a gente aqui, este momento que a vela está retraindo, está deixando pavio, significa o seguinte, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Ela vai deixar aqui para a gente, ó, pavio. Agora, antes a gente tinha tendência. Agora, com o movimento de fechamento de H1, o gráfico fica assim, ó. Ele sobe, aí ele desce. Aí ele sobe, aí ele desce. O que está fazendo aqui? Está deixando de se formar uma tendência para fazer uma lateralização. Então, você antes tinha uma tendência porque tinha corpo, agora tem pavio gráfico, ó, lateral. Aí você está tomando falso rompimento, você está tomando loss ali por bobeira. Vou te provar no gráfico. Vou agora aqui ó, provar para você, tá? Vou colocar uma imagem aqui ó, simples para você entender o que acontece, né, quando tem corpo, quando tem pavio. Vou desenhar uma vela aqui, é um corpo de H1, tá? Tem, ó, então tem corpo, tá? Quando tem corpo, quando a gente joga para um time menor como o M1, a gente vai perceber, ó, várias velinhas fazendo uma pernada de alta. Então, os primeiros 30 minutos que aquela vela de H1 começa, é simplesmente ali, né, mas probabilidade de tendência, porque ela vai começar estourando para um lado. O pavio vai começar a vir no finalzinho dessa vela de H1, tá? Então, olha, simplesmente aqui, até minha sobrinha de 10 anos sabe que isso aqui é uma tendência, uma pernada de alta ali. Bacana? Por que a gente não opera nos últimos 30? Olha aqui, ó. Olha o finalzinho aqui da vela de H1. Aquele momento que ela está fazendo efeito sanfona. Vai deixar pavio aqui em cima, vai deixar pavio aqui embaixo, ela vai começar a fechar ali. Olha o que ela vai fazer aqui, ó. Ela simplesmente agora, gráfico fica pá, 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 pá. O que é isso aqui? Gráfico lateral. Você vai operar aqui agora, família? Tem certeza que você vai deixar de pegar a abertura de vela de H1 para pegar fechamento de vela de H1? Então, é algo simples, mas que você ainda não parou para prestar atenção num detalhe muito simples, tá? Eu faço livezinha aqui com mentorias individuais, hoje mesmo eu fiz aqui com 2, e nós vimos o tanto de loss que nós evitamos, fechamos 2-0, 2-1, depois eu posto para vocês. Por quê? Fechamento de vela de H1. Ah, Bia, eu ainda não entendi. Então, você vai fazer o seguinte, você vai lá no gráfico de H1 depois, vai colocar a vela em 1 hora, tá? Vou colocar um gráfico em 1 hora aqui para vocês verem. Ó, gráfico de 1 hora. Eu vou dar um zoom. Olha as últimas velas aqui, ó. Vela de 9 horas. Ó, vela de 9 horas. Vela de 8 horas. Vela de 7 horas da manhã. Vela de 6 horas. Todas! Vela de 5 horas da manhã. Vela de 4 horas. Todas terminaram deixando pavio. Pouco corpo, muito pavio. É isso aí, família. Assunto de mentoria que ninguém te entrega, tá? Simplesmente você está operando em fechamento de vela de H1. Se você opera a tendência, você vai tomar loss. Tá aí, ó. Tá na cara para você. Agora, dica da live. Se você opera retração de vela, retração em M5,
aí a dica é que você pegue no fechamento de vela de H1. Tá legal? Mas como a gente opera aqui fluxo de vela, então nós vamos evitar pegar operações depois dos 30 minutos daquela vela de H1, tá? Então vamos só relembrar aqui. Você não precisa ficar voltando em 1 hora, não. Você não precisa ficar voltando em 1 hora. O que você vai fazer? Você vai simplesmente, começou 7 horas da manhã, você vai operar até 7h30. Ponto. Os primeiros 30 minutos. Não bateu sua meta até 30 minutos aqui, você pula para 8 horas. Você espera a próxima vela de 8 horas e aí você opera até os 30 minutos. Pronto, você não precisa ficar ali voltando em H1, não. Eu fiz todo esse desenho todo aqui para você entender por que você não deve mais pegar fechamento de vela de H1. Quem entendeu aí, levanta a mãozinha. Deixa eu ver se vocês estão acordados. Cadê? Dá uma balançada aqui nesse grupo. Você aqui no TikTok, levanta a mãozinha aí para mim, manda um coraçãozinho aqui, manda um presentinho. Cadê você? Isso aí, família. Valeu, 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 valeu. Então, aqui a gente tá online, né? Vocês estão acordados aí, vocês não estão dormindo mais não. 9 horas da manhã, todo mundo com sono. Então, fechou. Então, ficou bem tranquilo ali, né? Essa questão da vela de H1. Nós vamos pegar, então, tá? Somente os primeiros 30 minutos desta vela de H1. Fechou? Bacana? Então, perfeito. Vamos aqui agora para nossa próxima confluência, tá? Nossa próxima confluência aqui é o seguinte. Nós vamos escolher ativos que está nos entregando acima de 90% de assertividade. Então, por mais que o indicador é muito assertivo, nós vamos filtrar aqui alguns ativos. Nós vamos operar somente em ativos que está entregando para a gente acima de 90% de assertividade. Então, eu coloquei aqui para você que você vai operar somente no máximo 4 loss. 5 loss para cima você descarta esse ativo. Por quê, Bia? Faz sentido você deixar de operar em um ativo assim, 20-1, para operar em um ativo assim, 18-8? Faz sentido? Não faz, né? Então eu simplesmente vou. O que eu entendo com isso aqui? Eu sou uma pessoa inteligente, você também é, eu tenho certeza. Você já entendeu aqui que o problema não é a sua estratégia, porque em um ativo, sua estratégia está te dando mais de 100% de assertividade. Em outro ativo, não tá tão legal assim. Tá uma estratégia horrível, uma assertividade horrível. Então, o problema não é a sua estratégia, é o ativo. Então, o erro gigantesco que você comete, família, é na escolha do ativo. Você tem um erro gigantesco de ficar idolatrando ativos. Eu fazia isso. Todos os dias eu abria EURUSD, que todo mundo gosta aí, é a moeda principal, tal. Só que eu preciso, tá? Eu preciso fazer você entender que cada ativo tem um comportamento diferente de hora em hora. Imagina de dia em dia, tá? Então, o que o euro está fazendo aqui agora, amanhã ele pode estar fazendo outra coisa. Então, o euro hoje, ele está com uma assertividade de 20-1. Beleza, hoje ele está perfeito para a gente operar. Amanhã, EURUSD está 18-8. Então, você esquece EURUSD. Ele não é um ativo para você operar agora. Por quê? Ele já te entregou o que está acontecendo. Ele está lateral. Ele não está respeitando a sua estratégia. Então, o problema não é a sua estratégia. É o ativo que você está operando naquele momento que não está respeitando a sua estratégia. Você já reparou que às vezes o euro hoje te dá 4-0, amanhã ele te dá 4 loss? É porque você está tratando ele da mesma forma, da mesma maneira. Você está cometendo um erro gigantesco. Então, você vai parar de ficar preso a um ativo específico. Ativo não traz dinheiro. O que traz dinheiro é a assertividade. Então, a gente vai escolher ativos que estão assertivos para a gente naquele momento. Então, por exemplo, eu abri o gráfico aqui, e tô com o EURUSD aberto aqui, EURUSD. Hoje, o EURUSD tá lindo. 17-2. Ponto final. Beleza. Hoje eu vou ficar com ele aberto. Hoje eu vou fazer minhas operações ali, vocês podem ver que ele está bastante tendencioso, né? Ele está, olha que lindo, o EURUSD hoje está lindo, está incrível. Pronto. Você já teve visão de gráfico ali.
Eu prometi para vocês que até o final do dia vocês vão entender isso aqui, tá? Você abrir um outro ativo, aqui, ó, EuroJPY, está 19 a 3. Também está com uma assertividade bacana. Vou deixar ele aberto. Abri um outro aqui, ó, NZD-CAD, 16 a 3. Tá dentro da nossa assertividade. Abri um outro aqui, ó, GBP-CHF, 23 a 2, tá? Ele também está respeitando o fluxo de vela, tá? Dentro da nossa assertividade. Aí, eu vou deixar de operar em um ativos assim, se eu abro um outro aqui, ó, vai estar lá 20 a 6, 18 a 7. Você tem certeza que você vai ficar com esse ativo aberto? É claro que não, tá? Se você abrir um ativo que não está dentro da nossa assertividade, eu coloquei para vocês verem aqui, ó, o máximo que você vai aceitar é 4 loss. Passou disso, você fecha esse ativo e você vai operar em outros. Então não faz sentido eu perder tempo, energia e dinheiro em um ativo assim. Tá? Então, isso aí é uma coisa bem simples, mas o que acontece? Quando a gente abre as corretoras de opções, se a gente não tiver visão de gráfico, a gente fica perdido lá, né? Quando você abre um ativo EURUSD lá na corretora, você não faz ideia de como esse ativo está comportando. Então, o indicador facilita a nossa vida, porque ele já entrega aqui, ó, esse ativo está respeitando a sua estratégia. Ó, esse ativo não está respeitando a sua estratégia. Então, já facilita muito a nossa vida ali. Tá legal? Então, ó, eu deixei aqui que o indicador, ele funciona mercado aberto, ou seja, qualquer corretora. Você não precisa ficar preso a uma corretora específica. Vocês estão vendo ali mercado aberto, né, família? Qualquer corretora que você abrir ali vai estar o mesmo gráfico aqui, porque é um gráfico do TradingView, MetaTrader Forex, né? Então, é um gráfico global aí para todo mundo. Então, mercado aberto funciona em todas as corretoras, então você não precisa ficar preso a uma corretora específica, tá legal? Funciona também em criptomoeda. Cripto, infelizmente, são poucas corretoras que têm cripto, porque cripto é muito assertivo, então as corretoras aí estão fechando cripto, né? São poucas que tem, então você precisa escolher uma que tenha. E também funciona ali no OTC. OTC funciona para todas essas corretoras que são iguais e que option. Essas que são aí da Code, né? Que são a mesma semelhança, a mesma empresa, só muda o nome. Que é Bulex, Avalon, Polarium, Casa Trade, IK, Xnova. Essas corretoras aí que são semelhantes aí a Equioption, tá legal? Então funciona também alguns ativos no OTC. E o diferencial aqui, né, que eu sempre falo para vocês, é que eu vendo uma coisa que eu uso essa coisa. E além de eu usar ela, eu faço lives com vocês o dia inteiro aqui usando ela. Aí eu te pergunto, você vai ter mais confiança em comprar um produto que você faz ao vivo com ele, ou aquele trader que te vende um produto, mas nem mesmo ele usa? Então, uma coisa é, eu uso, fazemos operações ao vivo, você também vai poder colocar por 30 dias no seu computador. Então, eu dou minha cara a tapa aqui todos os dias fazendo lives com vocês, porque realmente o brabo é brabo mesmo e pronto, acabou. Não tem argumentos mais não. Eu falo muito aqui com você que se você tem uma ferramenta acima de 90% e mesmo assim não consegue ter consistência, o problema é você, não é estratégia, porque você não está sabendo aproveitar essa constância, essa assertividade que tem a seu favor. Lembram lá da matemática? Então, eu vou te entregar essa matemática aí, tá? Onde que você pode tomar vários loss, vários stop loss, mesmo assim se fecha positivo. Isso aqui, família, é um gerenciamento de uma estratégia com 50% de assertividade. Uma estratégia horrível. Vocês estão vendo aí que tá meio a meio? É uma estratégia que ganhou metade, perdeu metade. Então, é uma estratégia só com 50%. Mesmo assim, com uma estratégia horrível, se você faz a minha matemática, você ainda fecha positivo. Imagina você com uma estratégia acima de 90%. Então, vou ser sincero com você. O teu problema não é estratégia mais não, tá? Para de ficar pulando de galho em galho aí, de live em live, porque de estratégia em estratégia, de mentoria em mentoria, indicadores aí, procurando a fórmula mágica. Porque seu problema não é estratégia mais não, seu problema é você mesmo. E para você descobrir onde você está errando, hoje, 9 horas da noite, eu vou te entregar essa matemática então. Fechou? Então, é sobre isso, tá? Você tem aí, né, a liberdade, né? A gente não fica prendendo você aqui
em uma corretora. Você tem a liberdade de operar em qualquer corretora que você quiser. Então, assim que terminar a live, você vai me chamar no PV e falar, Bia, quero testar o Braba aí por 30 dias, né? Libera aí para mim o teste. Aqui, família, você sempre me pergunta, Bia, esse resultado aqui, né, que fica lá escrito, como é que é feita essa contagem aí? Eu fico meio perdido. Essa contagem aqui, família, vamos ver aqui, ó. O indicador, ele é programado, tá? Para quê? Ele vai fazer uma contagem aqui, ó. Ele vai contar, ó, das últimas 288 velas. Então, ele faz uma contagem. Das últimas 288 velas, tivemos 18 wins e 2 losses, tá? Então, ele fez uma contagem. Das 288 velas, tivemos 18 wins positivo e 2 loss, tá? Então, vou tirar um zoom aqui para você entender que podem ver aqui, ó, que no passado aqui não tem mais sinais, ó, não tem mais setas. Por quê? Porque a contagem acabou. Então, daqui para frente, agora, tem contagem. Então, aqui tem 288 velas, teve vários sinaizinhos e deu 18 wins e 2 losses, tá? Então, é isso ali que é feito essa contagem aqui, né, que fica escrito ali. Então, você vai perceber que em vários momentos isso aqui vai mudar, né? É claro, por quê? O gráfico está andando aqui, né? Tá dando win, tá dando loss e vai atualizando lá automaticamente. Então ele vai contando ali as últimas 288 velas, tá legal? Vocês estão vendo aqui, ó, o tempo inteiro, aonde deu win, aonde deu loss. Ele não fica repintando aqui, mentindo pra gente não, tá? Vocês estão vendo aí ao vivo ali, aonde deu win, onde deu loss. Tem indicadores ali que ele fica a setinha, fica aparecendo aqui até encontrar um win aqui, aí mostra que deu win. Não. Aonde apareceu o sinal, se deu win, deu win. Aonde apareceu o sinal, se deu loss, é loss. Tá legal? Aqui não fica repintando aqui não, tá? Outra coisa é que esse resultado aqui, ele é feito até... Deixa eu tirar esse sinalzinho aqui. Vou voltar um pouquinho aqui no passado para mostrar para vocês. Vou tentar achar. Aqui, achei um. Ó. Aqui você percebe. Vou dar um zoom aqui, ó. Aqui você percebe-se que a setinha que mandou a gente comprar deu loss, mas a próxima deu win, tá? Então, esse resultado é feito até na segunda vela. Bia, isso é martingale? Não, colega. Martingale é duplicação de valor. Você precisa duplicar. Nós não fazemos duplicação de valor aqui. Nós fazemos mãozinha fixa, tá? Então, olha, se eu entrei aqui com 10... Opa, saiu. Se eu entrei aqui com 10, se eu perco, eu entro com 10 na outra. Então, eu fico 1 a 1, depois eu busco mais uma entrada e fecho 2x1, mão fixa. Tá? Então, nosso principal aqui é 2 a 0, nossa meta é 2 a 0. Se não conseguirmos 2 a 0, se ficamos 1 a 1, depois a gente desempata e fecha no 2x1. E o seu stop loss, se você tomar 2 loss de cara, você também para. Esse é o nosso gerenciamento mais seguro. Tem umas pessoas aqui que gostam de ser um pouco mais ousado. Você pode fazer o gerenciamento de 3 a 0, né? Você pode tentar buscar 3. O 2x1 é para qualquer gerenciamento. O 2x1 sempre vai te salvar, tá? Que ele é um lucro menor, mas ainda é um lucro. Você não fica correndo risco aqui. E o seu stop loss aqui, 0x3. Agora eu vou falar um pouquinho daquela matemática que eu falei para vocês. Precisa bater. O que você para de ganhar, você tem que parar de perder. Se eu paro de ganhar com 2, eu tenho que parar com 2. Se eu paro de ganhar com 3, eu tenho que parar de perder com 3. Por quê? Para a matemática bater, tá? Lembra daquela matemática lá? Aquela matemática que protege a gente? É basicamente isso, tá? Então, por exemplo, se você para, tá, de ganhar com 2, mas para de perder com 4, a matemática não vai bater, não. É legal? Você não vai ter consistência fazendo um gerenciamento desse, tá? Então, se você para de ganhar com 2, você tem que parar de perder também com 2 para a matemática te proteger, tá? Então, aqui nós temos fechado vários meses positivo seguindo a matemática e usando a matemática a nosso favor.
Opções binárias não é investimento. Opções binárias é probabilidade matemática, que eu falo com vocês aqui todo dia. A única forma de você ter resultado com as opções é sabendo o que ela é. Sabendo o que ela é, você aprende a lidar com ela, aí sim você vai ter resultado com isso aqui. Fechou? Então é sobre isso, né? Você simplesmente vai fazer. Agora aqui uma coisinha aqui, ó. Por que a gente não faz martingale, o famoso gale? Não fazemos martingale, eu vou te provar para você que gale é coisa do demo. Tá? Ó, o que é o gale? Se eu entrei com 10 aqui, eu perco. Na próxima, eu entro com 20. Eu duplico isso aqui. Se você perde isso aqui, meu amigo, você toma 4 lós de uma vez. Amanhã, para você recuperar isso aqui, você vai precisar de 4 wins para recuperar isso aqui. É uma bola de neve, é um fluxo sem fim. Eu falo que não existe gerenciamento que protege martingale. E eu vou te provar ainda o Gale 2. Olha para você ver o que o Gale 2 faz. Aqui você entra com 10, você perde. O Gale 1 você duplica para 20. O Gale 2 você duplica de novo. Misericórdia. Se você perde isso aqui, você toma 8 lós de uma vez, família. 8 lós. Amanhã, para tu recuperar isso aqui, coleguinha, você vai precisar de 8 wins para recuperar isso aqui. Tem certeza que é isso que quer viver de trade? Você tem certeza que é disso aqui que você quer viver? É dessa maneira que você quer viver disso aqui? Pelo amor de Deus, né, família? Pelo amor de Deus, tá? Chega. Chega de fazer essa maluquice aí. Chega de ficar em livezinha, tá? Em livezinha de trader de porte que fica fazendo Gale 1, Gale 2 com vocês, tá? O cara te dá 3 wins ali, ó, no Gale 2. Você fica idolatrando ele. Nossa, fodão, cara, 3-0. Na hora que vem um loss, ele te toma 8 loss de uma vez. 3 passinhos pra frente, 8 passinhos pra trás, igual Michael Jackson. Aí quer viver de trade. Vai viver de trade aonde? Então, pelo amor de Deus, tá? Vamos ser pessoas profissionais. Vamos ser pessoas inteligentes, não espertão. O espertão quer recuperar e tomar ali, recuperar o preju. Nós não fazemos recuperação de nada aqui. A gente aceita stop win, a gente aceita stop loss e a gente usa a matemática para nos proteger. Tá legal? Então, se nós somos consistentes aí há vários meses, é por causa da mão fixa. Não é por causa do galho. O galho é demo. O galho é do capiroto. Beleza? Tranquilo aí? Então, bacana, né? Vamos aqui para nossa próxima confluência. Agora eu falo com vocês o seguinte, tá? Nós vamos aumentar nossa assertividade fazendo uma análise aqui incrível. Tá vendo esses loss aqui, ó, que acabou de dar aqui, ó? Esse loss aqui também, ó. Eu e você não teríamos pego ele. Por que, Bia? Vou te explicar agora. Então, essa assertividade aqui, ó, 3 loss. Nós teríamos diminuído isso aqui para 1 loss. Por quê? 2 loss aqui, nem eu nem você teríamos pego. Por quê? Porque agora eu vou ensinar você a fazer leituras de padrões de velas, tá? Depois a gente vai voltar aqui e agora você vai entender por que nem eu e nem você teríamos pego esse loss aqui, tá? Nós vamos aqui, ó, para nossa próxima confluência, que é a confluência que nós falamos que é o famoso Price Action, tá? O famoso Price Action aí. Se você nunca escutou falar dessa palavra, você não estuda trade não, hein? Você está estudando aonde? Pelos cocos? Análise gráfica, você nunca escutou falar disso? Então, se você está estudando trade e nunca escutou falar disso aqui, você está estudando no lugar errado, tá? Cuidado aí, porque nós precisamos estudar Price Action. Aí você fala para mim assim, Bia, mas Price Action, o que é Price Action? Padrões gráficos. Análise gráfica, ou seja, nós vamos analisar o gráfico e vamos interpretar ele, tá? Cada velinha dessa aqui, ó, tem um porquê, tem um significado. Bia, caraca, é muita vela, como é que eu vou saber o que significa cada uma? Eu sei que é chato, eu sei que é complexo, eu sei que é muita coisa, né? Ontem eu mandei para vocês lá no grupo o PDF com os padrões gráficos, vocês viram que tem mais de 60 páginas. É muita coisa, Brasil. Então, aqui, eu vou simplificar a nossa vida.
aqui apenas com 3 padrões, 3 velinhas, você vai entender esse gráfico aqui da forma que você nunca entendeu. Então, hoje você vai sair daqui profissional. Hoje você vai entender de verdade o que realmente é o Price Action. Bia, mas Price Action não funciona em opções binárias. Coleguinha, gráfico de opções binárias espelha o quê? O gráfico do quê? Do Forex. Gráfico do Forex funciona padrões. Então, você não pode ignorar. A gente está aqui ó, no MetaTrader, gráfico do Forex, TradingView. O que está fazendo aqui é replicado em opções. Por mais que replique entre 90% e 85% ali, alguma velhinha ou outra dá uma divergência, mas está pegando do mesmo gráfico. Então, aqui sim, padrões de gráficos funciona. Então, você não pode ignorar padrões gráficos. Você não pode ficar com preguicinha aí. Você tem vários indicadores no seu computador, nenhum funciona. Por quê? Porque você quer entrar em todas essas velhinhas que manda você entrar aqui. Ó. Entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Não, por isso que você não tem resultado nenhum. Por quê? Porque você está só apertando o botão para cima e para baixo. Você não sabe fazer análises gráficas. E aqui eu prometi para você que hoje você vai sair dessa live aqui, ó, com visão de profissional. Hoje você vai olhar para esse gráfico aqui agora e hoje você vai entender a movimentação disso aqui, que antes você não fazia. Eu prometi para você, isso aqui é assunto de mentoria, tá? Eu tenho certeza que muita mentoria por aí não te ensinou 1/3 que você vai aprender aqui agora, tá legal? Então, ó, antes a gente falar daqueles 3 padrões lá, né, que é essa confluência aqui, nós vamos falar um pouquinho aqui, ó, dessa confluência aqui, ó, que é o seguinte: vela do sinal bolinha tem que romper suporte de resistência. Então, nossa primeira confluência aqui, para a gente tomar a decisão de entrar ou não lá naqueles sinais, nós precisamos analisar aqueles loizinhos que eu mostrei para você, que nem eu e nem você teremos pego, eu vou te ensinar agora, tá? Então, olha, você vai reparar aqui que ó, dá vários alertas, tá vendo? Ó? Alerta, EURUSD, blá blá blá, blá blá blá, NZDCAD, teve uma possível entrada. Então, o que acontece? Este plim aqui, esse alerta, ele dá, tá? Você percebe ali que temos sinal bolinha, né? Temos bolinha e seta para baixo e bolinha e seta para cima, não é isso? Ó, vou dar um zoom, ó, bolinha, seta, bolinha, seta, bolinha, seta, bolinha, essas branquinhas aqui, estão vendo? Então, qual que é a nossa primeira confluência? Nossa primeira confluência é para o sinal bolinha. Bolinha é uma atenção, ei, atenção, possível entrada na próxima vela. Então, a entrada é na seta, fechou? Então, nossa entrada é na seta. Mas para a gente entrar na setinha, que é esses lós aqui que nem eu e você teríamos pego, qual que nós vamos fazer nossa primeira confluência? Nós vamos analisar a vela da bolinha. Então, a nossa vela da bolinha precisa romper suporte de resistência. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Ó. Temos aqui um suporte, uma linha embaixo. Plim, deu bolinha. Se essa vela da bolinha, ela vem aqui, ela fica brigando aqui. E se ela realmente terminar para baixo, se ela realmente romper aqui o nosso suporte, aí sim a gente pode começar a acreditar numa tendência de baixo. Começar, ainda não é decisivo, a gente precisa fazer mais uma confluência. Mas nossa primeira confluência é a vela da bolinha. Se essa vela da bolinha romper aqui, a gente já fica ali atento, porque pode ser uma oportunidade. Mas, se essa vela da bolinha, ó, plim, ela vem até aqui, ela vai retrai, 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 retrai. Ela volta para dentro do canal, deixa um pavio aqui e te trola. Ela dá um falso rompimento. Isso aqui, família, não é rompimento. O rompimento tem que ser o corpo, a estrutura. Pavio não é rompimento. Ela retraiu e a probabilidade dessas velas, né, continuar lateralizando aqui é muito grande. E a gente precisa de gráfico que saia do canal. A gente precisa de tendência a favor do rompimento, tá? Então vamos prestar atenção aqui, ó. Por que eu e você não teríamos pego, tá, este loss aqui? Simplesmente porque a vela da bolinha não rompeu a região. Vamos ver? Dá um zoom, ó. Essa vela verde gigantesca aqui, ó. Foi a vela da bolinha. Plim! Deu vela da bolinha. Plim! Ela veio até aqui,
E ela parou exatamente em cima da onde aqui, família? Em cima da resistência. Foi bloqueada pela resistência. O que a gente aprende em Price Action? Bateu resistência, vai fazer reversão. Aí você comprou aqui, bobão. Toma lois. Simplesmente porque você não analisou a vela da bolinha. Ponto final. Nós não teríamos pego este loss aqui. Bacana? Isso aqui é rompimento, ó. Olha a vela aqui da bolinha, né? Ela realmente vazou aqui o nosso suporte. Aqui sim a gente pode acreditar, né, numa tendênciazinha. Essa verde aqui também, ó. Essa verde da bolinha aqui, ó. Ó, ela, ó, vazou lá para cima. Ela rompeu aqui a nossa resistência. E é isso. Isso aqui é rompimento, tá? Isso aqui é rompimento. Se não rompeu, nós não vamos pegar. Essa aqui não rompeu, então eu e você teríamos evitado um loss ali, fazendo uma análise profissional que antes você não fazia. Este aqui, a vela da bolinha até rompeu, mas a vela anterior, que é o nosso próximo padrão, não foi o nosso padrãozinho. Lembra daqueles 3 padrões? Exatamente, eu vou te ensinar esses 3 padrões aqui, tá? E nós vamos analisar pavio. Esse pavio tá por baixo, jogando o preço para cima. E o que o preço fez? Subiu. Então aqui eu e você não teríamos pego essa entrada. Então vamos entender aqui então daqueles 3 padrões? Então bacana, aqui a gente já entendeu, né, que a gente precisa que a vela da bolinha rompa suporte e resistência. Esse último aqui para a gente terminar, meu Deus, já tem 44 minutos de live. Para a gente terminar aqui agora, nós vamos aprender aqueles 3 padrões que eu ensinei para você, que somente com 3 padrões a sua visão de gráfico vai mudar drasticamente. Agora você vai conseguir olhar para o gráfico e entender o que está acontecendo apenas com 3 padrõezinhos, tá legal? Então, aquela vontade que você tem de olhar para esse gráfico e entender o que está acontecendo, você vai aprender agora, tá? Então, aqui, ó, o nosso primeiro padrãozinho, tá? Nosso primeiro padrão aqui é a nossa velinha, tá? Martelo. Se essa vela martelo aparecer no fundo de uma região, presta atenção aqui, família. Agora, você vai começar a entender isso aqui. Na hora que você bater o olho no gráfico, você vai assim, caraca, velho, agora eu tô entendendo essa barganha aqui. Agora eu tô entendendo esse trem mineiro aqui, tá? Quando você vê um padrãozinho desse lá no final, né, de uma tendênciazinha, lá no fundo, se você encontra esse padrão, deixa eu ver se você tá expert aqui em padrões gráficos. Quando você vê um padrãozinho desse aqui, o que você consegue interpretar? Você olha para ele, faz uma leitura desse padrão aqui. Na briga dos compradores e dos vendedores, dos touros e dos ursos, quem que você acha que está levando a melhor aqui nessa briga? Hã? Dos big player, dos touros e dos ursos, dos compradores e dos vendedores. Tá acontecendo uma briga fortíssima, tá? E aí, você vai interpretar esta briga com apenas um padrãozinho, tá? Aqui, ó, nós precisamos confirmar o rompimento olhando, tá, o padrão. E nós vamos prestar atenção no pavio. O tempo inteiro você vai prestar atenção no pavio. O pavio desse padrãozinho aqui está por baixo. Pavio por baixo e não por cima. Pavio por baixo está me dizendo o seguinte: na briga dos compradores e dos vendedores, quem está ganhando essa briga aqui? Os compradores. Por quê? Estão jogando esse preço para cima. Vela sobe. Martelozinho do Thor. Pá, vela sobe. É como se desse uma martelada nessa vela aqui, falando vela sobe. Então, os big plays estão entrando pesado a favor da alta, tá? Então, simplesmente, como eu não sou neném, eu também vou ir a favor deste movimento de alta. Nós não vamos ir contra a tendência. Os big play está entrando pesado, está entrando liquidez a favor da tendência de alta. Big player e liquidez. Dinheiro, cash. Liquidez é dinheiro. Big players são os são os traders que investem pesado. Não é R$100, R$200 que igual a gente está entrando aqui, não.
é 50, 100 mil dólares. Estamos falando do Forex, tá legal, família? Então, são esses caras que investem pesado que movimentam o gráfico a favor deles. Eles estão entrando com 100 mil dólares a favor da compra. Você quer entrar com 100 reais a favor da venda e quer movimentar o gráfico a seu favor. Não faz sentido. É por isso que aquela frasezinha assim, não opere contra a tendência. Eu resumindo para você, não opere contra os big players. Os caras grandes, tá? Os grandões lá. É igual a manada. Os touros, se você for contra a manada de touro ali, né? A manada você vai ser atropelado. Então você tem que ir a favor, tá? Então apareceu esse padrãozinho aqui. Eu entendo que os big players estão acreditando na alta. Se eles estão acreditando na alta, eu também vou ir a favor do movimento de alta. Eu vou comprar aqui, eu não vou vender não, porque eu não sou neném. Então apareceu esse padrãozinho no fundo. Olha como é que a sua visão agora está mudando. Você já começa a identificar que o preço pode sim entrar com uma probabilidade gigantesca a favor do movimento de alta. Tá legal? Bacana? Tá clareando aí, né? Começando a dar luz no finalzinho do túnel. Ó, nosso segundo padrão. Ô, Jesus, pronto. Nosso segundo padrão é o seguinte. Se aparecer, tá? Esta, a gente fala que é um martelozinho invertido, né? Ou uma estrela cadente ali, né? Martelozinho invertido que você vai entender melhor. O martelozinho invertido. Agora a gente vai prestar atenção aqui, ó, no pavio. O pavio agora está por cima. Se esse padrãozinho acontecer no topo de uma região, lá em cima de uma região, tá? Com o paviozinho por cima, agora você já vai entender desse negócio aqui. Da briga dos compradores e dos vendedores, dos touros e dos ursos, né? Dos big play lá. Qual deles está ganhando essa briga aqui? Agora ficou fácil, né? Os vendedores, família. Por quê? Tá empurrando, ó. Tá empurrando esse preço para baixo. Gráfico sendo empurrado. Este pavio aqui significa que uma lesma passou por aqui. Então, olha, essa vela ficou verde até ali os últimos minutos dela, os últimos segundos, enfim, mas teve rejeição de preço. Perdeu a briga aqui e os vendedores estão ganhando essa briga. Então, eu vou a favor dos big players. Eu vou a favor deste movimento de baixa. Eu vou a favor da probabilidade de baixa. Então, não opere contra a tendência, não opere contra os big players. Se eles estão vendendo, nós também vamos vender. Opa, já clareou um pouquinho aí, né? Identificou esse padrãozinho no gráfico, agora você sabe que o preço tende a... Eita, Bia, que isso, hein? Realmente, você está simplificando minha vida aí. Simples assunto de menturice aqui, galera. Você tá doido. Bom, o último aqui que nós estamos ficando sem tempo. Ó, o nosso último aqui é o famoso, né? É a vela de força ou a famosa vela elefante, tá? Veio umas velinhas assim, ó. Aí do nada explode uma vela gigantesca em relação às outras. Ela tem muito corpo e zero pavio. É uma vela de força ou vela elefante, né? O nome que você que simplesmente alguns falam, né? Então a gente vai a favor do que aqui? Aqui ficou claro que praticamente 100% dos big play ali foram a favor da alta. Faz sentido você vender aqui? Nós vamos a favor disso aqui, família. Apareceu esse padrãozinho, né? Mesma coisa aqui para baixo, ó. Deu várias velinhas pequenininhas assim. Aí do nada veio uma vela elefante, uma vela de força ali. Então agora você tem visão de gráfico. Agora você tem três padrões. Vamos recapitular? Martelozinho, pavio por baixo. Martelozinho invertido, pavio por cima. E a nossa vela elefante. Tirou print aí? Então, daqueles milhares de padrões gráficos lá, nós vamos esperar acontecer somente 3. Vamos colocar isso no gráfico agora? Ó, numa tendênciazinha de baixa, temos aqui, ó, um suporte. Plim! Vela da bolinha rompeu. Nossa primeira confluência. Vela da bolinha tem que romper suporte e resistência. Beleza. Antes de tomarmos a decisão de vender aqui, a gente precisa olhar a vela aqui, ó. A vela que vem anterior à bolinha.
daqueles 3 padrõezinhos lá, para confirmar esse movimento de baixa, qual que você acha que tem que aparecer aqui, daquelas 3 velas? Qual delas tem que aparecer aqui para confirmar esse movimento de baixa, hein? No nosso caso aqui, pode aparecer 2. Primeira é a nossa vela de força, nossa vela elefante. Apareceu aqui, aí sim a gente pode acreditar nesse movimento de baixa. Mas eu gosto de pavio, eu gosto de rejeição de preço, tá? Então aqui para mim o meu queridinho é o meu martelozinho invertido, pavio por cima. Faz a leitura disso aqui. Vendedores jogando preço para baixo. Confirmou com rompimento. Agora sim eu faço a minha entrada. Tira print, família. Isso aqui, ó, é a entrada perfeita. É isso aqui. Bateu o olho no gráfico aqui, agora você já sabe o que está acontecendo, caramba. Pronto, final. Esse treino não é difícil, não. Isso aqui é fácil. O problema é emocional. É esse o problema. O problema é que você não tem matemática. Você ainda não sabe a matemática da braba. Então é por isso que você não tem resultados. Porque o gráfico é simples, sabe? Bem simples. Vamos fazer o movimento de alta aqui antes que a live caia? Temos aqui uma resistência. Plim! Vela da bolinha, primeira confluência. Vela da bolinha rompeu. Antes da gente entrar comprada ali, vamos olhar a vela anterior à bolinha. A vela que vem aqui, ó. Daqueles 3 padrões, qual vela que tem que vir aqui? Agora são 2 também, né? Pode vir vela elefante, vela de força, aí sim a gente acredita na compra ali, ou paviozinho, rejeição de preço. O nosso queridinho, ó, martelozinho com pavio para baixo. Compradores jogando esse preço para cima. Confirmou com rompimento de alta. Agora sim eu faço a minha entrada. Tirou o print aí? Isso aqui sim é a entrada perfeita. Isso aqui é a entrada perfeita, tá? Então, olha, movimento de alta, movimento de baixa. Agora você sabe simplesmente onde você vai entrar, onde você não vai entrar. Por que aqui, ó, eu falei para vocês que deu aquele loss, ó, que eu e nem você teríamos pego ele. A gente não teria pego isso aqui nunca. Vamos ver agora? Vela da bolinha realmente rompeu. Mas olha a vela anterior. Deixou pavio por baixo, jogando preço para cima. No movimento de baixa, pavio tem que estar por cima, jogando preço para baixo. Então aqui está um pavio contrário. Está um martelozinho aqui, ó, que não deveria existir aqui. Tá? Por quê? Tá mandando vender. Movimento de baixo, você tem que ter pavio por cima e não por baixo. Aqui, ó, preço sendo empurrado para cima. Olha o que aconteceu. Subiu, subiu. Por quê? Porque tem que ter as 2 confluências. Vela da bolinha e vela anterior. Aqui foi uma entrada legal. Aonde, Bia? Aqui, ó. Ó, aqui, ó. Vela da bolinha rompeu a resistência. E ó o nosso padrãozinho aqui. Nosso martelozinho de ouro. Aqui deu uma pequena reversão, mas deu win na próxima. Ainda eu teria pego essa aqui, tá? Aqui eu teria pego este padrãozinho ali, porque tava simplesmente ali bacana. Olha aqui um outro padrãozinho aqui, ó. Aqui eu vou ensinar para vocês que não significa que a vela anterior tem que ser a mesma cor do rompimento. Vocês podem ver que a vela anterior foi vermelha, mas lembra que o nosso foco é pavio? Pavio por baixo, maior, jogando preço para cima. Rejeição ali, ó, compradores entrando, jogando preço para cima. Confirmou com rompimento. Agora sim eu faço a minha entrada, tá? Então, aqui, ó, pode até, né, romper aqui, ó. Rompeu, aqui pode ser um corpo até vermelho, não tem problema. Mas o principal aqui é o pavio. O pavio vai estar por onde? Se o pavio está por baixo, aí sim, ó, compradores jogando preço para cima. Confirmou com rompimento, agora sim eu faço a minha entrada. É exatamente o que aconteceu ali, tá? Teve um pavio. Cadê, gente? Sai daí, treco. Ó, teve aqui, ó, uma vela vermelha, né? Teve uma vela vermelha, mas olha o pavio. Pavio por baixo, jogando preço para cima. Rompimento confirmado e agora sim eu faço a minha entrada. Isso é a entrada perfeita. É isso que eu e você queremos. Nós precisamos simplesmente ter a paciência de esperar o movimento perfeito, tá? Olha aqui, ó, vela, né? Vela aqui, ó, praticamente vela de força, rompeu, winzão. Ó, vela anterior à bolinha, vela de força. Rompeu sim, agora sim eu acredito, tá? Então, vela de força é uma vela que não tem nenhum pavio e a gente vai a favor, tá? Simplesmente isso.
né, para a gente aumentar a nossa assertividade, a gente vai olhar o padrãozinho anterior. Teve padrãozinho anterior? Teve. Então, assim, aí eu posso tomar a atitude ali de entrar ou não nessa vela. Não teve, eu esqueço esse sinal e procuro um próximo. Tá legal, família? Então, a live vai acabar aqui. Você vai me chamar no PV e vai pedir o teste do brabo. Fala, ó, Bia, eu quero testar o brabo aí por 30 dias. Olha aqui a vela elefante aqui, ó. Vela elefante rompeu a região Winzão. Vou dar um zoom, ó. Vela da bolinha rompeu? Sim. Vela anterior, olha o tamanho dessa vela elefante. E agora essa tá profissional. Caraca, hein, Bia? Caraca! Que lindo, que lindo. Eu nunca aprendi isso aqui em lives por aí. O que você tá ensinando aqui vale ouro. Então, por isso que cada um vai mandar duzentão aqui no PV, fechou? Tô brincando. Brincadeira à parte, nós vamos ali, né? Eu vou estar liberando para você o indicador por 30 dias. Você vai me chamar no PV aqui e vai pedir o seu teste. Tá legal, família? Então, você vai ter a paciênciazinha ali de esperar a confluência perfeita. Você vai esperar a vela romper. Você vai esperar a confluência perfeita. Aí sim, você vai entrar na região. Olha, outro loss aqui, ó. Agora, você olha para o gráfico, o seu olho já canta. Ó, essa vela da bolinha vermelha aqui, ó. Ela tentou romper aqui o suporte, mas não rompeu. Vela bolinha tentou romper, mas não rompeu. Mandou vender na próxima. Toma lois, bobão. Por quê? Porque nossa vela da bolinha não tá legal. A anterior, o pavio, estava até maior por cima. Estava até jogando o preço para baixo, mas não confirmou com o rompimento. Então não adianta só uma tá legal e a outra não. As duas velas têm que andar juntas. A vela da bolinha tem que romper, não rompeu. Tá? Se aqui, ó, pavio jogando o preço para baixo e essa vela rompe, aí sim eu poderia acreditar. Mas isso aqui foi um falso rompimento, tá? Isso aqui foi um falso rompimento. Então, nesse caso aqui, a gente esquece esse sinal e procura um outro, tá? Então, assim, você vai aumentando ali drasticamente a sua assertividade. Então, por mais que o indicador é bastante assertivo, eu e você não vamos pegar todas as entradas. A gente quer perfeição. Beleza, família? Então, no mais é isso, tá? Vou te dar 10 minutinhos aqui para você me chamar no PV e pedir o seu teste. Fala, Bia, gostei bastante. Eu quero estar testando ali, né, o indicador por 30 dias, que eu mesmo vou estar respondendo vocês aqui. Beleza? Então, no mais é isso. Aguardo vocês aqui. Valeu,